Uma jogada inesperada. Parte 2. Que cretino, deveria pelo menos ter pedido desculpas. Wayne escarneceu depois de se despedir de Philip. A roupa que agora estava manchada de cerveja costumava ser de seu pai e era bastante antiga em textura e design, tornando-a um item bastante raro. Originalmente, ele planejara comparecer a reuniões sociais formais com essa roupa, mas agora teria que fazer os preparativos novamente. No final do dia, a aristocracia não passava de um bando de criaturas cujos olhos não podiam ver suas aparências passadas. A roupa era naturalmente parte do jogo, então o que havia acontecido era absolutamente inaceitável. Mas a verdade era que Wayne estava no fosso da sociedade de classe alta, então que bem viria ao exibir roupas bonitas. Pelo contrário, uma roupa surrada poderia implicar fraqueza do proprietário e, portanto, seria muito útil caso alguém desejasse estar sob a proteção de seus superiores. Uma roupa como essa era essencial para ele desempenhar o papel de um nobre fraco no palco que era aquela sala de visitas. Então, até que assumisse o papel de outro personagem, ele agiria com cuidado. Justamente por isso que era ainda mais insuportável do que o normal vê-la manchada. Concordo plenamente. Uma voz alheia a ele entrou na conversa, levando Wayne a se virar para olhar sua fonte. Chega, não precisa mais disso. Sua voz ficou sombria junto com a atmosfera ao seu redor. Se Philip testemunhasse essa mudança, ele ficaria chocado e sem palavras. Wayne nunca foi do tipo extrovertido, ele simplesmente não gostava de conversar com outras pessoas. Para fazer isso, ele teria que criar camadas sobre camadas de fachadas enquanto tentava desesperadamente fingir que era do tipo extrovertido e efusivo. Desculpa mesmo, cara, não levo jeito para lidar com esses trecos de disfarce não, você teve que cuidar da maior parte. Igor também havia mudado de sua personalidade anterior, seu idioma agora era tão rústico que ninguém da nobreza ousaria arriscar ser pego falando assim. Tudo bem, mas se realmente sente muito, então pratique essas bobeirinhas algumas vezes. Nobres de nível mais baixo como nós temos que fazer um grande esforço para acalmar aqueles que estão no topo. A vida tá ficando cada vez mais complicada. Eu pensei que quando a gente herdasse a baronia, a gente poderia se juntar com a ralé da aristocracia, elogios falsos e falar meias palavras, só basta essas duas para eu ficar de saco cheio. Prif, do que está falando, os camponeses precisam lidar com essa merda também. Ninguém liga para os que estão na pior, todo mundo que trabalha para alguém precisa ser um puxa-saco. E é por isso que eu nunca quis crescer. Bons tempos, cara, sinto falta dos dias que a gente não tinha nada para fazer, era só sair correndo por aí com os gravetos fingindo ser matador de dragão. O tempo não volta, melhor nem pensar nisso. Mas como eu disse, tem que aprender a elogiar os outros. Aquele cabeça de passarinho parece ser um bom candidato para praticar, percebeu? Porque, mesmo se ferrarmos as coisas, não vamos perder quase nada. Para os nobres do alto escalão ou aqueles com mais experiência de vida, ou seja, aqueles que já provaram de tudo, nada poderia satisfazê-los a menos que fosse feito com perfeição. Era por isso que eles tinham que ganhar experiência sempre que uma chance surgia. Sério mesmo, bem, da próxima vez que a gente se encontrar com ele, vou me esforçar no personagem. Isso, assim que é bom, assim que é bom. Ninguém acha ruim um gracejo ou dois. Se tiver conversando com alguém, e a pessoa parecer entediada, isso significa que sua capacidade de manter uma conversa ainda é ruim. Igor, eu sei que isso é difícil. Eu compenso as suas falhas e você compensa as minhas, esse foi o nosso acordo, mas precisa se esforçar e superar essas fraquezas que você tem, não pode desistir disso. Eu não vou ficar na sua vida para sempre. Embora Wayne fosse mais inteligente que a média, em termos de constituição física ele era um fracasso. Já Igor era o completo oposto. Se eles fossem do mesmo tipo, talvez tivessem sido concorrentes. Foi por esse motivo que ambos ficaram agradecidos pelo fato de não pensarem isso um do outro. Era incomum que lordes vizinhos fossem amigáveis, mas por serem os terceiros ou quartos filhos de sua família, não foram doutrinados com essas animosidades do passado. Por isso estavam tão próximos. E o mais importante, eles tinham química. É isso então, sobre aquilo lá que a gente conversou com ele. Seria terrível. Wayne não hesitou por um segundo antes de responder à pergunta de seu amigo. Alguém como ele ficar no comando da facção seria uma situação muito perigosa. Mas dá para manipular ele fácil, não? Isso é verdade. Com toda a honestidade, a facção que estavam era um grande lixão. Seus membros só permaneciam nela para capitalizar seus status como nobres e não tinham absolutamente nenhum interesse em desenvolver suas terras. Como uma criança com uma espada de ferro, eles abusavam de sua autoridade vinda de repente. Eles não haviam conseguido nada, mas estavam confiantes o suficiente para acreditar que eram onipotentes. Essas pessoas estavam além da salvação. Mesmo alguém como Wayne podia entender que não passava de um nobre comum,
mas nem isso eles podiam. A facção estava cheia desses tipos de pessoas. Era seguro dizer que, por causa disso, a facção tinha um enorme problema. O reino feiticeiro armazenando todos aqueles grãos na capital é um acontecimento perturbador, porque na teoria, eles têm controle total da inflação do preço. Com certeza eles aumentarão os preços devido à nossa colheita ruim este ano. O que mais me assusta é saber que os nobres estão otimistas com aquela armadilha imbecil, até araram suas terras para cultivar apenas commodities, e pelo que vi, não foram poucos. A mentalidade deles é, mesmo que algo ruim aconteça, eles podem passar pela fome importando grãos do reino feiticeiro, mesmo se o preço for um pouco mais alto. Muitos nobres donos de terras agrícolas da facção tinham essa mentalidade. Apesar de suas tentativas de sugerir sutilmente os riscos de fazê-lo, suas atitudes demonstraram claramente que tinham forte convicção de que não seriam afetados. Eles estavam determinados a colocar seus planos em ação. Perdemos muito da nossa força de trabalho na guerra. Dá para entender o porquê procuram lucros rápidos, só ver como estão distribuindo a força de trabalho restante. Abrir mão de ganhos insignificantes e concentrar-se nos lucros a longo prazo deveria ser senso comum para aqueles que estavam no topo da hierarquia. Ou seja, só dele pensar em roubar a caravana de grãos do reino feiticeiro é uma evidência de que ele não bate bem da cabeça. Não é possível que alguém seja burro o suficiente para não entender que atacar uma caravana que brande a bandeira do reino feiticeiro seria o mesmo que uma declaração de guerra. Será que ele pensa que não vai ter retaliação? Mesmo que ele espere aí. Fomos ludibriados. Certamente era possível que estivessem sendo enganados e simplesmente não conseguiam descobrir qual era o objetivo daquele homem. Talvez não tenha sido uma má escolha aceitar sua proposta, afinal. Duvido, não acha que tá pensando demais nisso? Deve ser porque ele não passa de um idiota mesmo e nem considerou as possíveis consequências enquanto fazia o plano dele. Mas pense comigo. Wayne sorriu amargamente. Como não considerar as consequências de atacar aquelas carruagens? Acha mesmo que um idiota dessa magnitude realmente pode existir? Bem, se for pensar por esse lado. De todo modo, não era plausível que tivessem escolhido um nobre sem senso comum para herdar o título de sua família. Sendo assim, Philip provavelmente tinha algum objetivo. Qual poderia ser seu objetivo? Então é melhor contar isso para Signaeus, né? Não, nem pensar. E uma Signaeus, a mulher que fez tudo ao seu alcance para fundar essa facção. Corria o boato de que ela era amante de um certo conde, mas a formação dessa facção não teria beneficiado o referido conde de nenhum meio ou forma. E assim, a origem de seus fundos excessivamente abundantes e amplas conexões permanecia um mistério. Provavelmente era uma organização, não um indivíduo, que estava por trás da mulher. Pelo simples processo de eliminação, pôde-se chegar facilmente a qual organização teria tais capacidades. A 8 dedos. A organização criminosa que permeava e controlava o submundo do reino. Nesse caso, Ilma provavelmente era alguém que poderia ser prontamente descartada, como um manequim. Não, disse a intuição de Wayne. Desde de suas poucas conversas com a mulher, já ficará claro para ele que ela definitivamente não era um simples peão de sacrifício. E havia uma chance grande que, possivelmente, ela fosse uma das mandantes da organização. Ter alguém como ela permeando a facção era preocupante, isso para dizer o mínimo. Embora alguns nobres tivessem o poder de secretamente fazer pactos com esse sindicato do crime, Wayne não queria se envolver com essas organizações ilegais. Era precisamente porque eles não achavam que os dois fossem grande coisa que era possível para ambos tirarem vantagem enquanto se mantinham fora de seu radar. Por quê? Aposto que tá pensando que não vou entender, mas já passou da hora de me dizer o que tá acontecendo, não acha? Até eu percebi que aquele cara vai dar problema no futuro. Falta pouco até o ataque à caravana do reino feiticeiro no seu território, sabia? Aquele ossudo desgraçado não vai deixar isso barato. Não tem como aquele idiota não perder a cabeça por conta disso, e é bem capaz que no fim sobre até pra você. Igor estava completamente correto, mas Wayne tinha uma ideia, ele havia concordado com a proposta já tendo um entendimento completo dos riscos envolvidos. Talvez seja isso que aquele idiota planeja, que sejamos seus bodes expiatórios e assim ficar apenas com os louros. Que tal seguir o plano mesmo assim? Vamos patrulhar nossos próprios territórios, por acaso, daremos de cara com os bandidos, o grupo responsável pelo ataque à caravana do reino feiticeiro. Depois disso, vamos matar todos eles. É crucial que sejamos responsáveis por acabar com eles. Se a caravana de um indivíduo fosse atacada, nenhuma vítima ficaria cabisbaixa de receber a notícia de que os autores foram mortos. Isso valia mesmo a nível nacional. A retaliação teria sido mais do que justificada. E justamente por isso não poderiam deixar nenhuma evidência de seu envolvimento.
Além disso, eles conseguiriam facilitar o custeio de sua inocência pintando a narrativa de que estavam simplesmente lidando com um infeliz incidente que coincidentemente ocorreu em suas terras. O que me diz? Não é um plano ruim ganhar um favor do reino feiticeiro, certo? Mesmo que sejamos suspeitos de envolvimento, podemos apenas dizer que estávamos tentando ajudar a caravana. Estaremos seguros desde que os criminosos estejam todos mortos. Você conhece o ditado: os mortos não contam histórias. É bom pensar bem à frente, mas é bom considerar a possibilidade de que haja sacerdotes capazes de ressuscitar os mortos. Você sabe o que dizem também, né? Nenhuma mentira escapa de um sacerdote. Acredita mesmo que há sacerdotes capazes de ressurreição no reino feiticeiro? Justo em um país onde mortos-vivos andam orgulhosamente pelas ruas, atormentando os vivos? Acho que não. Wayne sorriu enquanto concordava com Igor. Independentemente dos objetivos dele, um ataque à caravana do reino feiticeiro é benéfico para nós, não importa qual resultado seja. Nem mesmo se o ataque for bem-sucedido, o que eu duvido, ou falhar, pois no fim, o reino feiticeiro ficará em alerta máximo para futuros ataques. Eles podem parar de armazenar grãos com os comerciantes do reino. Dessa forma, aqueles tolos acordariam e começariam a fazer planos com uma base mais sólida. Até porque, aquele homem fará esse plano custe o que custar. Wayne riu com escárnio ao final de seus dizeres. Ele vale todo o aborrecimento. A gente vai mesmo correr tanto risco por ele. Claro que ele não vale a pena, mas é necessário impedir aquela mulher que manipula ele, Signaeus, mesmo que seja um pouco. Ela deve estar planejando usá-lo para manipular a facção e desviar a atenção dela, permitindo de alguma forma que seu sindicato opere ao ar livre. Se não for algo do tipo, não faria sentido investir tanto dinheiro na facção. A facção real e a facção nobre já haviam perdido muito de seu poder. Se alguém pudesse manipular livremente essa terceira facção, seriam capazes de exercer uma quantidade aterradora de autoridade. Isso significava que a Oito Dedos ficaria encarregada dos assuntos legais e ilegais do reino. No máximo, eu só conseguiria pensar em soluções temporárias para essas coisas, mas como você já pensou tão longe? Como disse Igor, uma ideia desse porte deveria estar além do alcance das mentes dos nobres, quem dirá de um mero barão. Mas a simples verdade era que, obviamente, nem todos os barões eram iguais, alguns deles possuíam mais terras do que nobres de uma posição mais alta. Infelizmente para os dois, seus territórios eram de tamanhos condizentes com seus títulos, então eram apenas barões comuns do reino. Todos os nobres sem conexões na facção real ou na facção nobre queriam melhorar os rendimentos de suas terras. Para que isso aconteça, o reino também precisava de mudanças para melhor. Eles tiveram essa ideia não apenas por serem nobres, mas também por suas próprias ambições. O que eles desejavam era tornarem-se mais ricos e felizes. É por isso que eles explorariam todas as oportunidades benéficas ao potencial máximo. Mas, mesmo que a gente fosse para uma facção melhor, vamos ter que reconstruir nossa reputação e conexões novamente, não é? Correto, isso mesmo. Eles haviam se juntado à facção para obter oportunidades que, de outra forma, não estariam disponíveis caso tivessem se juntado a uma facção mais bem estabelecida. No entanto, eles não esperavam que a Oito Dedos indicasse aquele cretino para a liderança. Ao que tudo parecia, ingressar nessa facção fora um erro. A propósito, o reino feiticeiro pode mesmo usar isso como desculpa para declarar guerra contra o reino. Wayne pensou por um momento e balançou a cabeça. Improvável. O reino feiticeiro é uma nação com uma única cidade, eles não têm mão de obra para ocupar completamente o reino por inteiro. Mesmo que tenham muitos mortos-vivos, eles são adequados apenas para trabalhos manuais simples mesmo. Eles não conseguem administrar adequadamente um país, entendeu? Mesmo que a guerra fosse declarada, no máximo vão pedir alguma terra próxima deles, não deveria ser um problema para nobres como nós, cuja terra está longe do reino feiticeiro. O que me diz? Ele levantou um punho fechado enquanto falava e Igor fez os mesmos movimentos para imitar seu gesto de soco. Vamos fazer isso. Uhum.